Caros Skyrinês, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vamos Ver. Eu sou o professor Marcos e irei hoje falar sobre o puritanismo, respondendo 3 perguntas feitas a mim. Uma colega, uma amiga, professora Beatriz, me fez essas perguntas, então vamos ver. É um enorme prazer estar aqui com vocês para falar sobre uma temática que eu ainda não havia falado no canal, que é sobre um período histórico conhecido como puritanismo. E eu irei falar sobre o puritanismo historicamente, o que foi, o puritanismo se há na minha igreja e o puritanismo para mim, certo? Respondendo a primeira pergunta, em relação à questão do puritanismo na história. O que podemos traçar aqui para que você possa entender aí? O que eu posso dizer é o seguinte, que o puritanismo, como se sabe, ele foi um movimento calvinista na Inglaterra no século XVII e também nos Estados Unidos, onde eles vieram da Inglaterra para os Estados Unidos, na verdade, fugiram para lá, é claro. Foi no período do reinado de Elizabeth I e de Tiago I. Assim podemos dividir o puritanismo em 2 fases historicamente. Puritanos ingleses e puritanos americanos. Vale lembrar também aqui que essa comunidade de protestantes surgiu depois da Reforma Protestante. Então, não acho que foi antes da Reforma Protestante, não, ele surgiu a partir da Reforma Protestante, onde eles rejeitavam tanto a Igreja Romana como o ritualismo e a organização episcopal na Igreja Anglicana. Mas o objetivo principal dos puritanos era, de fato, completar o que a Reforma Protestante não tinha conseguido alcançar. Então, diante da reforma que a Igreja da Inglaterra estava vivenciando, os puritanos eles perceberam que era insuficiente o que a reforma tinha feito, uma vez que havia ainda muitos elementos romanos impregnados na Igreja. Por exemplo, os elementos litúrgicos do catolicismo estavam em atividade. Aí os puritanos eles queriam reformá-la ainda mais. Então, como eles foram contra a liturgia, daí foram chamados de não conformistas. Eles eram praticamente quase todos calvinistas, que seguiam os 39 artigos de fé da Igreja Anglicana, mas que estavam, de certa forma, insatisfeitos com esses elementos presentes romanos ainda na Igreja. Até porque, para o puritanismo, a Bíblia estava acima de toda e qualquer tradição e autoridade. Por isso que a Igreja Católica, ainda hoje, ela coloca a tradição acima das Escrituras. Isso é um erro, infelizmente, absurdo. Bem, mais um fato relevante aqui a ser destacado é que os puritanos eram profundamente apaixonados, conhecedores das Escrituras. E diferentemente dos dias de hoje, que as pessoas são fracas, crescer na graça e no conhecimento de nenhuma forma. As universidades de Oxford, só para você ter uma ideia, e de Cambridge, eram puritanas. Os puritanos eles estudavam profundamente a Bíblia, que era uma das matérias de estudo nas universidades, e eles começaram a enfatizar um termo que raramente hoje é falado, é evidenciado, que são chamados de afeições, que são os desejos do coração. O que a carne ama, o que a carne deseja, o que a carne busca. Eles, ao falarem sobre a antropologia bíblica, evidenciavam os problemas das concupiscências, os problemas do coração, as suas inclinações, as suas práticas pecaminosas da carne. O que mais? Os desejos do nosso coração. Então, o principal objetivo dos puritanos, no sentido positivo e não negativo, como os inimigos os nominaram, era mostrar que não podemos
de nenhuma forma alimentar os desejos do nosso coração, porque devemos seguir a palavra de Deus e ser iluminados, transformados, regenerados por ela. Uma vez que viver uma vida imoral, corrupta, devassa, nunca iria ou poderia agradar a Deus. Isso é um fato importante a ser destacado aqui introdutoriamente. Agora, em relação à questão do puritanismo na minha igreja, eu posso dizer que